Boa noite, pessoal. Eu saúdo a todos com a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto desta noite será o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos serão levados para encontrar com Cristo entre as nuvens nos ares. Dali participarão do tribunal de Cristo. Esse assunto ele se encontra em Romanos, capítulo 14, e no versículo 10. Mas quando a volta de Jesus Cristo, de modo algum, os arrebatados perecerão, os que morreram. 1 Tessalonicenses 4,15. O arrebatamento da igreja vai acontecer. É bíblico. A Bíblia diz assim, nas suas palavras, que não há crente que não conheça o assunto, que não tenha ciência desse arrebatamento. Não há crente que não tenha ouvido falar sobre o arrebatamento da igreja. Se dará em milésimo de segundo, eu creio que em 8 milésimos de segundo vai acontecer o arrebatamento. E os que saíram nos jornais, nas nações de Israel, vão entrar em conflito, as nações vizinhas, os cristãos pelo mundo, todos ficarão receosos com relação ao arrebatamento. O apóstolo Paulo fala que não abrir e pescar de ouro, vai soar o toque da última trombeta. As pessoas vão estar dentro das suas casas, dentro dos carros, dentro dos aviões. Jesus falou: onde tiver dois, um será tirado, o outro será deixado. Quando Jesus fala estiver caminhando no campo, um será tirado, o outro será deixado. Ele está falando de tarde. Aí quando ele fala que estiver trabalhando no moinho, um será tirado, o outro será deixado, está falando de dia, de manhã. Quando fala dois estiver na cama, um será tirado, outro será deixado, está falando à noite. Isso quer dizer que qualquer um desses três tempos, dessas horas vai acontecer o arrebatamento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas vai acontecer o arrebatamento da igreja. Se houve algum cataclismo, como um terremoto, um maremoto, um tsunami, um tufão, um vulcão, é semelhante a isso. Muitos crentes ficam alarmados e desesperados. Basta uma calamidade social, quanto segue uma doença, milhões, para muitos cristãos questionar quanto se dará a vinda de Cristo por falta de conhecimento a muitos. Cristo vive e os temerosos assustarão com relação ao encontro de Cristo, porque a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo os que se transpassaram verão. Muito assustador para uns e muito grato para outros. Será um episódio muito interessante. Muitos líderes religiosos, por não compreender as Escrituras, não ensinam os seus seguidores como dolo. Não dá ensinamento como se deve se preparar para esse episódio. É um episódio que é bastante assustador para uns. A palavra de ordem é: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Porque já é chegada a última hora, meus irmãos. À meia-noite, o relógio de Deus prepara, ó igreja, prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia fala em São Mateus 25 que 10 virgens
havia 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, elas reservaram os seus azeites, mas as loucas gastaram. Mas na hora que deu a meia-noite, a Bíblia diz que o noivo veio ao seu encontro. E as virgens prudentes entraram, as loucas ficaram do lado de fora. E a porta da graça se fechou e elas não poderiam entrar porque as suas lamparinas estavam sem azeite. O azeite representa a unção na vida do cristão para cantar, para orar, para sentir a presença de Deus, para clamar pelo santo exército de anjos de Deus que vem ao encontro de todos que habitam na face dessa terra. A mensagem acerca do arrebatamento na rede social são constantemente compartilhadas, porém nada é concreto ou seguro. Todos pensam que isso é uma história, um conto de fada, uma carochinha, mas é um evento que realmente devemos voltar nossa atenção para eles. Seremos arrebatados junto com eles nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. O arrebatamento deve ser abordado para consolo uns dos outros e não para assustar os irmãos em Cristo. O arrebatamento é um motivo de consolo e não de preocupação, de medo, de pavor, não. O arrebatamento será Jesus resgatando a sua igreja do mundo de pecado, do mundo de treva. Ele virá no seu cavalo branco e todos que estiverem na face da terra verão seu exército de anjos, e ele vindo de encontro com a sua igreja, como noivo, vindo de encontro com a sua noiva, aleluia. Uma das palavras a abordar acerca desse arrebatamento deu enquanto o apóstolo Paulo e os gentios defendiam a doutrina da ressurreição dentre os mortos, em 1 Coríntios 15, 12. E o outro enquanto esclarecia a condição para os cristãos que pertencem para a eternidade, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo 3. Nas duas em que o apóstolo Paulo fez referência ao arrebatamento, ele apontou para as necessidades dos cristãos que pertencem firme e constante na vigilância. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58. Mesmo que os sóbrios e os vigilantes. 1 Tessalonicenses 5, 6. Ao escrever aos cristãos da cidade de Corinto, o apóstolo Paulo ele procura trazer na memória dos cristãos o evangelho que já havia sido anunciado, o mesmo evangelho que eles haviam recebido, que pertencia nele, que está em 1 Coríntios capítulo 15. A abordagem paulina foi a necessidade para que induzisse em meio aos cristãos algumas pessoas que diziam que não havia ressurreição dentre os mortos. Por causa desse desvio de doutrina, o apóstolo Paulo rogou aos cristãos de Corinto que voltassem à sobriedade, ao evangelho, que não pecasse, que não vivesse em cerca de fazer os desejos da carne. Após atacar a carne e o sangue, a descendência de Abraão não dá direito do reino dos céus, porque a corrupção na carne é corrupta, o corpo de matéria não herda a corrupção. O apóstolo Paulo enfatiza
que nem todos os cristãos que hão de morrer, pois os que estiverem vivos serão transformados, de modo que irão do corruptível para o incorruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Quando os cristãos vivos forem transformados, os cristãos que estiverem mortos ressurgirão em um corpo incorruptível, e o que ocorrerá uma fração de segundo. Isso vai ser muito rápido. Numa fração de segundo, vai ser num abrir e piscar de olho, vai acontecer tudo. Quando os mortos que será aniquilado na vitória, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o 54, não podemos esquecer que ao chegar na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo encontrou resistência por parte dos judeus. Se você põe Atos capítulo 18, versículo 6 e Atos 12 e 13, você vai ver que os judeus não queriam aceitar o evangelho da salvação. Nesse mesmo sentido, quando passou a cidade de Tessalônica, os judeus puseram e se opuseram ao apóstolo Paulo. Embora alguns judeus se converteram ao evangelho e aceitaram essa pregação em Atos dos Apóstolos 17, do 1 ao 5. Ao escrever os cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo traz à memória um fato aos cristãos de Tessalônica, que viviam em Tessalonicense, ao terem sofrido perseguição semelhante aos cristãos judeus, pois foram perseguidos pelos judeus perseguindo judeus. É o que está acontecendo no nosso meio cristão. O arrebatamento acontecerá na hora que todos estiverem distraídos. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer: será que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Será numa hora em que todos estiverem desviados suas condutas, que eles não estiverem acreditando no arrebatamento, não estiverem acreditando que Jesus vai voltar. E aí vai acontecer, as pessoas vão serem tiradas da terra em 8 milésimos de segundo. E o apóstolo Paulo, ele não descartava essa hipótese desse arrebatamento, para evitar que a mesma doutrina expunha chegasse aos cristãos de Corinto, que os mortos não ressuscitariam. O apóstolo Paulo lembra que Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, de modo que um crente em Cristo crê. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que, deixou claro, que a sua posição não vinha de si mesmo. Antes, a palavra do Senhor de que ficasse vivo para a vida de Cristo, não haveria essa hipótese. Primeiro a semente tem que morrer para depois ela nascer. Procederia os que morreram em Cristo, na verdade. Quando Cristo descesse do céu, os mortos ressurgiriam primeiro, para depois os que estiverem vivos serem arrebatados e os ressurretos juntamente a encontrar com Cristo entre as nuvens nos ares, que foi o primeiro texto que nós lemos. Com base nessa verdade, os cristãos deveriam consolar uns aos outros com ensinamento bíblico. Os cristãos de Corinto, eles ficaram firmes e constantes e começaram a acreditar nessa hipótese. Na transição desse versículo 4 para o capítulo 5, a primeira epístola de 1 Tessalonicense, há uma questão importantíssima. Se considera-se nos manuscritos do Novo Testamento, não havia divisões de capítulos e nem de versículos. Embora o versículo 18 do capítulo 4 tenha sido iniciado com uma conjunção exclusiva, o versículo 1 até o 5,
estranhamente tem sido iniciado em uma conjunção adversa. Mas, acerca dos irmãos, o tempo, as estações, a necessidade de que eles escreveram a existência das suas próprias histórias. Escreve acerca do arrebatamento irresoluto, pois o cristão não podia ignorar acerca dessa verdade. Esse assunto, irmãos, é um assunto que deve ser zelado. A pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela tem que andar segundo a palavra de Deus requer. Temos tantas oposições no mundo, temos tantas guerras, tantas divisões, tantas mortes, tantos problemas, tanta epidemia, tantas disputas. Mas quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem um novo comportamento. Ele larga tudo para encontrar um Senhor, para ter uma vida nova. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, versículo 16, que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Portanto, a obra praticada por nós não é mesmo aquelas primeiras que nós praticávamos no outrora, porque antigamente, antes de conhecer a verdade, a nossa prática errava, desviava, fazia conduta se desviar, porque o espírito que estava na nossa vida era o espírito do mundo. Agora nós temos o Espírito de Deus e nós temos que andar como o Senhor requer na tua palavra, porque Ele nos promete um céu, Ele nos promete uma promessa, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todos verão Ele vindo. Os que não acreditaram na última hora vão querer acreditar, mas é igual aquelas virgens que eu acabei de citar. Aí vai ser tarde, a porta da graça vai estar fechada. Como o rico e o Lázaro. O rico teve só os bens, o Lázaro mendigou, mas andou na luz, fez o que era certo, correto. Aconteceu que o rico morreu e foi levado para o Hades, e Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Chegando lá, o rico queria passar para o lado que Lázaro estava. E Jesus falou, não tem como. O pai Abraão falou, não tem como os que estão daí passar para cá, nem o daqui passar para lá. Porque aquilo que nós vamos conquistar no reino de Deus, nós temos que plantar agora, em carne. Porque se nós matarmos a nossa carne, diz a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 16, e no versículo 24, a palavra fala assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. Cruz é o que? É calvário, é sofrimento. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer. Tem pessoas que acham que por ser cristão nós não vamos ter dores, doenças, enfermidades, decepção, frustração nas suas vidas sentimentais, frustração no trabalho, frustração dentro de casa. Mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo. João capítulo 16, no versículo João 33, 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer também, meus irmãos. Nós vamos chegar até o Senhor. Não desfaleça. Não deixe a sua fé se abalar. Vai acontecer escândalo dentro da igreja.
Vai acontecer no meio do povo de Deus demandas, guerras, destruições entre famílias. Mas nós temos o Espírito de Deus. Nós não podemos deixar se abater com essas coisas, porque Deus nos prometeu a salvação. Então, eu quero deixar aqui claro para você que o arrebatamento será em milésimo de segundo. Não dá prazo de você correr e pedir perdão. Se tem de pedir perdão, peça perdão agora. Se tem de reconciliar com Cristo, reconcilie agora. Faça um concerto com Deus agora. Não fica esperando de última hora, porque às vezes não dá prazo. Ele vem, e junto com ele milhares e milhares de anjos para buscar a sua igreja que ora, que fazem ciclo de oração, que cantam, que choram, que reúnem para apresentar uma só causa, os anjos, e todos os olhos verão, toda a igreja verão o seu exército de anjos vindo. Outros ficaram pasmos, e ele virá. Que você possa fazer essa reflexão e que o Espírito Santo da verdade possa te ajudar a andar em novidades de vida, esperando esse episódio que acontecerá. Quem tem a imensa satisfação de ministrar em seu coração essa palavra sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, o cooperador Enio. E entre muitas e muitas que virão, nós vamos estar falando da pertinência do arrebatamento, da salvação. Eu vou estar sempre postando vídeo aqui, vou estar sempre falando a respeito deste assunto. Que Deus possa abençoar de uma forma rica e abundante você e toda a sua família.